Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, eu espero que por aí também. Pra quem não me conhece, meu nome é Noemi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu gravo vídeo principalmente de vlogs, rotina do meu dia a dia pra vocês, né? Uma rotina de uma dona de casa, casada, agora mãe, né, gente? Que prestes a minha bebezinha, minha primeira bebezinha, Sossô, vai nascer, inclusive pode ser esse mês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal se não é inscrita. Deixe uma curtida nesse vídeo aqui, porque garanto que você vai gostar. Então, gente, bora para mais um vídeo. Bom, finalmente trouxe para vocês, gente, o vídeo do quartinho que eu tô prometendo desde quando eu voltei a gravar de novo para vocês. Gente, desde janeiro quase tô prometendo esse vídeo, né? E não trazia para vocês. Mas é que eu estava esperando, né, a gente conseguir as últimas coisas que faltavam e também organizar algumas baguncinhas que precisavam ser organizadas, a gente definir exatamente algumas coisas, mas agora a gente tá prontinho. A dona Sossozinha pode vir o momento que ela quiser, gente, porque o quartinho dela já tá pronto. Então, pessoal, é isso. E uma dúvida que vocês possam ter também, que talvez vocês tenham, é de quanto tempo eu tô. Eu estou de 36 semanas e exclusivamente, assim, exatamente nesse dia que eu estou gravando pra vocês, eu estou com 36 semanas e 2 dias. 36 semanas e 2 dias? Não, gente, 36 semanas e 3 dias, tá bom? Eu completo semana todo domingo, então estou com 33 semanas e 3 dias. Mas quando você, provavelmente, o dia que lançar aí, que tiver lançado esse vídeo, eu vou estar com 36 semanas e 5 dias. Então, gente, estamos beirando, finalmente, né, as 37 semanas, que é, assim, o tempo que ela pode nascer, que é seguro dela nascer, tá bom? Então, nesse domingo agora que vai vir, a gente já vou ter 37 semanas, ai meu Deus, mas tudo bem, pessoal. Segurar a ansiedade aqui. Gente, então é isso, vou mostrar o quartinho pra vocês. E eu tô muito animada pra mostrar, pessoal, porque realmente, assim, esse quartinho, tudo que tá lá dentro foi preparação de Deus. Se eu não ganhei, né, de alguém, Deus preparou um valor muito mais em conta do que o valor verdadeiro pra gente comprar. E eu vou contar tudo pra vocês também, gente, a história de cada coisinha, pra vocês verem como Deus é fiel. E também, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Acho que vocês vão gostar sim, gente. Tá muito fofinho esse quartinho. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E bora já comigo, então, ver o quartinho da Sossô. Então, se vocês estão preparadas, vamos lá. Em 3, 2, 1 e já! Tcharam! E esse é o quartinho da Sossô, a nossa primogênita, a nossa herdeira. Olha, gente, que fofurinha! Não aguento! Tudo fofinho, gente, olha. Cada detalhezinho feito com muito amor e carinho. Bom, bora começar a história, primeiramente, do guarda-roupa. Ele foi, gente, o primeiro móvel aqui do quartinho da Sossô, a primeira coisa que a gente conseguiu, que a gente comprou. Eu ficava olhando várias vezes, gente, fiquei olhando por muito tempo no Trocas daqui de Itapira, da minha cidade, se alguém tava vendendo um guarda-roupa, sabe, alguma coisa assim, grande, mas que fosse um valor barato, né, gente, usado mesmo, mais barato que a gente conseguisse pagar. E, por fim, pessoal, um dia, sabe, do nada, eu achei esse guarda-roupão. E olha como a Sossô tá metida, gente. Nem nasceu ainda, já tem um guarda-roupa só pra ela, tá bom? Todas as partes pra ela, ainda tem um espelho no guarda-roupa dela, gente. Neném metida, né, gente? Olha o privilégio dessa bebê. E, gente, foi muito, assim, preparação de Deus, porque as fotos do moço, a gente tava perfeitinhas, né? Ele veio desmontado, mas ele montado tava igualzinho, gente. Ele mostrou tudo, o moço, lá nas fotos. Nós combinamos, ele respondeu super rápido. E, pessoal, deu tudo certo pra honra e glória de Deus. O Alisson foi buscar. E, gente, já contando também pro próximo móvel, no mesmo dia, a esposa desse moço que vendeu o guarda-roupa, ela estava vendendo também essa poltrona amamentação, gente. Olha que linda. Ela tinha aqui uma mantinha, mas eu tirei, gente, pra vocês verem como ela é. O modelo dela, que lindo. Pessoal, olha que linda. Ela é de couro.
E a esposa do moço que vendeu o guarda-roupa pra gente tava vendendo também essa poltrona amamentação com o apoio para os pés, tá bom? Tudo junto. E aí, né, eu tava no trabalho, o Alisson que foi buscar. E, pessoal, o valor assim, gente, baixo, gente. Muito barato. Aí quando o Alisson mostrou que ele tinha também, né, o moço que tava vendendo, tinha lá na casa dele também, fora o guarda-roupa, a poltrona, pessoal, eu falei, não acredito. Não acredito! Aí eu perguntei, né, gente, o valor. Aí ele falou, gente, o valor super baratinho, vocês não tem noção, pessoal. Barato demais. Ele falou o valor, a gente tinha também, pessoal. E ainda o moço deu um desconto pra gente, nós pagamos à vista. E o moço deu um desconto pra gente nos dois. E por fim, gente, no mesmo dia, voltamos com a poltrona amamentação. No caso, o Alisson voltou, né? A poltrona amamentação. E também, gente, o guarda-roupão da Sossô, gente. Então foi preparação de Deus, gente. Maravilhoso, né? Então vamos para o próximo móvel. Olha, gente, que é a cômoda, pessoal. Essa cômoda aqui, gente, não pagamos nada também por ela, tá bom? Um casal de amigos veio aqui na nossa casa e aí ela comentou que ela tinha uma cômoda usada, que ela não tava usando mais, né? Ela usou com os bebezinhos dela e tava conservada. Aí eu fiquei interessada, gente. E, ai, que legal. Aí tá bom, nós vimos um carreto pra ir lá buscar, o Alisson buscou. E, pessoal, a cômoda, olha, em perfeito estado veio. A gente apenas trocou os puxadores, olha, colocamos esse rose gold aqui. E deu alguns ajustes em algumas coisas que precisava, bem poucas também. E o Alisson passou tinta também, que minha tia que deu, o restinho de tinta que ela tinha lá na casa dela. E por fim, pessoal, também conseguimos a cômoda, preparação de Deus, quando menos imaginava, né? Deus preparou a cômoda também, gente, olha que bem, essa cômoda, um modelo muito bonito. As coisinhas da Sossô estão aqui, as principais de roupinhas dela, os itens que ela vai usar principalmente. Ali ainda coube espaço na parte de cima, então dá pra colocar alguma coisa. E de decoração, gente, eu coloquei isso daqui também. Eu ganhei da minha tia desde quando eu cheguei aqui em Itapira, mas nunca tinha usado, ela tava guardada. Eu lembrei dela, gente, olha que linda, negrinha. A biblinha da Sossô que comprei, gente, tava esquecendo mais, me lembrei da biblinha dela. Aí aqui são os tecidinhos também, isso daqui eu já tinha. E esses são os tecidinhos que coloquei aqui, mais pra frente, talvez a gente mude, coloque alguma coisa aí pra ficar mais fácil no dia a dia, né? Talvez fraldinha, uma caixinha com fralda e algumas coisinhas. Mas olha, gente, a cômoda ficou assim, então, né? No caso, a história da cômoda. E vamos também aproveitar aqui do lado. E olha, gente, o bebê conforto da Sossô. É tão fofinho, gente, é pequenininho. A Sossô ganhou, acho que foi por meados do fim do ano passado, 2024. E, gente, esse bebê conforto, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse bebê conforto, ó, como ele é, pretinho, bonitinho. Ele veio cinza pra gente, tá bom? Ele era uma cor tipo cinza. E aí o Alisson, meu esposo, ele pintou com tinta spray de preto. Ó, tanto que ele até manchou aqui, ó. Mas ele pintou ele inteirinho de preto e ficou bem interessante, porque combinou com o carrinho e fazia mais sentido pra gente também pintar de preto, porque tava meio... a pintura um pouco ruim, né, no caso. Tava meio acabadinho em algumas partes, como ele estava. Então o Alisson pintou, teve brilhante ideia de pintar de preto. E aí ele pintou, gente. E, gente, uma bênção de Deus também, quando a gente menos esperava. Mas a gente comprou... na Shopee tá pra chegar, gente. Inclusive, eu tô muito animada por essa compra. A gente comprou o kitzinho de bebê conforto, que vem um tecidinho que coloca aqui, né, na capota. Vem esse tecidinho também. Vem um tipo... um diminuidor de bebê conforto, caso o bebezinho nasça pequeno. E vem um negocinho que coloca aqui nas alcinhas, gente. Mas, gente, tá pra chegar. É rosezinho. Eu comprei um kitzinho pra ela. Porque provavelmente a gente vai usar ele, né, gente? Lá pra tirar ela da maternidade. Provavelmente ela vai vir no bebê conforto. Então, a gente comprou o kitzinho, tá pra chegar, gente. Mas olha que bênção também, não pagamos nada por ele. Olha, gente, que lindo. O próximo item que eu quero mostrar pra vocês é o carrinho Moisés da Sossô. Gente, o som tá chique, né? Olha que lindo esse carrinho, pessoal. Também, assim, foi uma preparação de Deus. No início da gestação, a gente queria um carrinho novo, né, pessoal? A gente queria comprar um novo, né? No Magazine Luiza, no Mercado Livre. Por fim, muito caro, gente. Tava muito caro. Então, a gente esperou.
a gente esperou. Aí um dia, né, bem no final do ano passado, em dezembro, nós fomos lá no Cresci Perdi, nós fomos dar uma andadinha lá, fomos dar uma olhadinha, e a gente viu um carrinho, gente, Moisés também, que era a nossa escolha, marrom. Ele era marrom, muito bonito também, leve. Por fim, mas a gente não tinha dinheiro, né, gente, pra comprar no dia e nem limite no crédito. Por fim, pessoal, nós esperamos. E aí nós meio que pensamos, né, com a gente e vimos com Deus de que se fosse da vontade de Deus, de a gente comprar, esse carrinho estaria até janeiro, depois que o cartão virasse, gente. Por fim, aí a gente esperou, a gente ansiosamente, pra passar o tempo. E por fim, gente, o carrinho, o que a gente tinha visto estava lá. Eu não tava lá com o Alisson, eu tava trabalhando, mas ele foi antes do trabalho dele. E fora aquele carrinho, gente, olha como Deus é maravilhoso. Fora aquele carrinho tinha mais 3 modelos. Então, ao todo, gente, tinha 4 carrinhos pra gente escolher. E aquele que a gente tinha escolhido ainda, gente, era o mais caro. O que a gente tinha visto lá quando a gente foi. Esse não tava lá ainda. Então, aquele lá era o mais caro. Aí o Alisson falou, amor, olha o tanto de carrinho que tem aqui. Dá pra gente escolher. Aí ele mostrou todos, pessoal. E o escolhido foi esse. Faz as mesmas funções do que o outro. É da marca diferente, o outro era da Kido, mas, gente, as mesmas funções e em cor que faz sentido pra gente, né, gente? Preto, a gente gosta bastante. E olha que bonita também essa capota dele, que bonita, que é meio marronzinho, sabe, gente? E, pessoal, olha que benção esse carrinho. Ele é assim, mas vira também passeio, carrinho de passeio, e também inverte o lado dele, né, pra caso eu queira deixar o bebezinho pra frente. Então, gente, olha que legal, porque a princípio nós estamos pensando, já decidimos, na verdade, de deixar a Sossô dormir aqui nesse carrinho e ela vai dormir lá do lado da nossa cama. O berço vai ficar aqui, ela vai dormir de dia no berço, mas de noite ela vai dormir nesse carrinho. Pra ficar do nosso lado, a gente não tem que vir aqui, né, gente? Por ser pequenininha, a gente prefere. Então, era a nossa escolha desde o começo do carrinho Moisés. Por isso que tava um pouquinho mais caro, porque ele não é tão barato, né? Por ter essas 3 funções. E, gente, olha que benção, a gente pagou por um valor mais barato do que a gente tinha visto no outro. E sem contar, gente, que o único, assim, algo dele que a moça falou que ele tinha é essa varia aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Tá abertinha, só esse pedacinho que eu tenho que costurar. Tô uma vergonha na cara que eu ainda nem costurei. Mas, gente, era a única coisa que tinha, assim, sabe, de avaria. Então, pessoal, a gente pagou muito barato. E nós descobrimos que o valor desse carrinho aqui, no caso, um novo dele, nós vimos no shopping, é de 1.300 para 1.500, o valor desse carrinho aqui. E a gente nem imaginava que a gente ia conseguir comprar por um valor... Gente, a gente pagou metade desse valor, na verdade. Menos do que a metade. Então, gente, olha como Deus é maravilhoso. Um carrinho também ótimo. Gira super bem as rodinhas. E, gente, usado também, mas esse é o de menos, gente. Tá super conservadinho. E olha, então essa é a historinha do carrinho da Sossô. E vamos também para o próximo, gente. Olha, deixa eu tirar o carrinho daqui para mostrar para vocês. Pessoal, eu sei que você pode estar se perguntando, nossa, o que é isso? O próximo, gente, é sim, essa lixeira Veda Cheiro. Por quê? Vamos lá. Desde o começo da gestação, né, a gente fica meio preocupado, enfim, a gente pesquisa várias coisas, né, sobre gestação e tudo mais. E aí eu tava pesquisando, e aqueles videozinhos de enxoval que quem é mãe de primeira viagem, até acho que é mãe de outros bebês também, pesquisa às vezes, né, coisas que são boas, que ajudam. Por fim, eu vi que essa lixeira Veda Cheiro, gente, é ótima para vedar o cheiro. E bastante pessoa tava indicando ela, falaram que ela é ótima. Por fim, gente, fiquei com vontade no meu coração, desde o começo da minha gestação, de ter uma dessa. Mas ela é cara. Se eu não me engano, gente, ela tá pelo valor mais ou menos de R$110, na Shopee, 110 a 120, se eu não me engano, por esse valor aí. E, gente, obviamente é muito caro. Então, no começo do ano, né, pra cortar gastos também, eu saí do meu trabalho. No começo do ano, eu decidi, né, até falei com o Alisson, não, a gente compra uma lixeira normal, não tem problema. Mas, gente, vocês acreditam que no dia que o Alisson foi comprar o carrinho, no dia tinha 2 lixeiras Veda Cheiro, tinha essa que a gente escolheu e tinha mais uma, só que a outra tava um pouco mais cara. Gente, 2 lixeiras Veda Cheiro tinha lá. Aí o Alisson falou, amor, não é essa que... Ele mandou foto, né? Não é essa que você quer? Essa lixeirinha aqui que você falou que Veda Cheiro, ela tá aqui por um valor muito bom também. Gente, vocês acreditam? Tava metade do valor que ela é verdadeiramente. A gente pagou metade do valor lá da Shopee.
Aí eu falei, não acredito! Gente, sério, a gente pagou metade do valor dela. Eu nem imaginava que tinha lá. Porque em dezembro, quando a gente tinha ido, não tinha, né? Mas quando ele foi pegar o carrinho, tinha lá também. E, gente, ela tá com alguma avaria. Não sei se é essa manchinha, alguma coisinha. Mas que não tem nada a ver com o uso dela, sabe? É uma mancha, alguma coisa do tipo. Mas, gente, boazinha. E, por fim, gente, até esse meu caprichinho. No caso, esse meu desejo, gente, que talvez você não tenha. Mas talvez possa ter outros. Mas até isso que eu queria muito, gente. Quando eu tava desistindo já de comprar uma dessa, Deus preparou do nada também. Ainda paguei metade do preço. Então vamos para o próximo móvel aqui. Vamos dizer, tipo, gente, tô chamando de móvel, mas é que eu não sei como chamar. Mas vamos para o próximo item, que é essa banheira, gente, maravilhosa. Eu tava vendo pela Shopee pra comprar, gente, com trocador, eu queria desde o início. Queria uma banheira com trocador, mas, gente, com as que tem trocadores, elas aumentam mais ou menos de 80 a 100 reais o valor, né, da banheira inteira. E a gente não tava com condições também, obviamente, a gente não tinha, né, gente? Então, eu não sabia como ia comprar. Eu sei que chegou, gente, até fevereiro, a gente não tinha comprado ainda a banheira. Então, gente, eu descansei meu coração e falei, Senhor, tudo bem, não precisa ter trocador, a gente conseguindo o dinheirinho, a gente só compra a banheira com suporte, né? Com suporte do chão pra, enfim, levar pros lugares da casa, dar banho nela. Não precisa ter o trocador, eu troco em cima da cama, ou compra aquele trocadorzinho, põe em cima da cômoda, não tem problema. Por fim, pessoal, fiquei nisso, descansei meu coração, mas aí, gente, do nada, uma vez eu conversando com a minha mãe, ela falou assim, a sua prima tem uma banheira, ela tá doando uma banheira, você quer? Aí eu falei, ai mãe, quero sim, com certeza. E, gente, tudo bem, a minha mãe mandou a foto do modelo, vamos colocar aqui pra vocês, e era um modelo, assim, mais ou menos a que eu queria, sabe? A que eu queria era diferente, era um modelinho mais simples do que a foto que ela tinha me mandado, na verdade. A que eu tinha visto lá na Shopee tava no carrinho, né? Quem nunca? Passou um tempinho, né? Ela falou assim que ela ia trazer. Dá pra minha tia trazer no meu chá de bebê dia 1 de março. Que meu chá de bebê foi dia 1 de março. E, pessoal, tudo bem. Quando eles abriram e tiraram, tava desmontada, e tiraram essa banheira do porta-malas do carro, gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz, sabe? Eu nem sei como eu não chorei. Mas, gente, eu fiquei tão feliz porque a banheira é melhor ainda do que eu tinha visto. Sabe? Tanto que eu nem achei esse modelo de banheiro lá no Shopee. Olha que eu pesquisei bastante. Gente, olha que linda. Aqui, ó, tem esse acolchoado. É o trocadorzinho. É bem fofinho. Gente, é bem fofinho mesmo. Dá pra tirar, remover ele também, ó. Não vou tirar agora, mas dá pra tirar ele também. Mas a gente é muito fofinho. E olha que legal também. Aqui ela abre, né? Olha, gente, que linda. E ela é uma cor meio perolada, sabe? Ela é cintilante, vamos assim dizer. Ela é uma cor meio cintilante. Gente, eu me apaixonei nessa banheira. Aqui cabe o shampoozinho, cabe o sabonete, mais sabonete e outras coisas. E tem esse apoiozinho que eu queria também, pra apoiar o bebezinho quando ele é pequenininho, né? Que dizem que dá mais segurança pra dar banho nele. Mas, gente, olha que linda. Aí tem a mangueirinha aqui que a gente colocou aqui dentro. Aqui do lado tem isso daqui também. Eu não sei se é pra mangueirinha ou pra colocar a toalhinha. Eu vou confirmar isso daqui. E olha esse espação também que tem, gente. É um espaço bem grandão pra colocar as coisinhas que a gente vai usar. E, gente, olha que bênção essa banheira. E, pessoal, ganhei da minha prima. E ela ainda falou assim que usou no primeiro bebê dela 1 mês, mais ou menos. E com o segundo bebezinho dela que ela teve recentemente, ela usou pouquíssimo também. Então, assim, gente, tá em estado de novo. De novo. E, gente, assim, eu nem imaginava que ia ganhar essa banheira. Foi do nada. E outra preparação de Deus, gente, uma bênção também nas nossas vidas. E eu agradeço muito a minha prima, meus tios que trouxeram, gente, muito feliz, olha. Que bênção também, né, pessoal? E antes de mostrar, né, o próximo móvel, eu quero contar mais ou menos um pouco, resumidamente aqui, gente, a história desse móvel também, tá? Antes de mostrar ali pra vocês. E que é o bercinho, como vocês viram aí no começo do vídeo, o bercinho da Sossô. E, gente, esse bercinho foi, assim, Deus puro. Nós ganhamos um bercinho, na verdade, dos meus pais, que meu pai ganhou da patroa dele, desde o começo do ano passado ele ganhou. E, por fim, o bercinho ficou lá guardado. E aí ele trouxe pra gente, em fevereiro ele trouxe pra gente esse bercinho. Só que no dia que ele veio trazer, né, ele tava com uma caminhonete, tomou chuva, gente. Deu uma super tempestade, né? Se eu não me engano, foi em Campinas pra cá, essa chuva que deu, essas tempestades. E por fim, gente, algumas partes do bercinho molhou.
E ele tava... Inchou, né, gente? Inchou a madeira, algumas partes da madeirinha. Por fim, gente, meu pai chegou, a gente deixou secar, né, pra ver se ajudava. Aí o Alisson conseguiu montar o bercinho, gente, um bercinho lindo. Eu vou ver se eu consigo deixar a foto aqui pra vocês dele, como ele é. Mas, gente, um bercinho lindo, lindo, lindo mesmo. Mas, por fim, gente, infelizmente, né, as partes principais, na verdade, que é o que dá o sustento pro berço, né, pra não ficar mole e tudo mais, tava inchada a madeira. Por fim, gente, o bercinho, você encostava nele, ele balançava, né, sabe, assim, balançava, gente, não tava firme, né, mesmo o Alisson tentou encaixar ali os parafusos, mas mesmo assim não deu, né, tava, acho que é espanado, onde coloca o parafuso, eu não sei, gente, exatamente a palavra. Mas, por fim, gente, o bercinho tava assim, algumas partes inchadas, mas, gente, tudo bem. Uma moça da igreja ofereceu pra gente um bercinho, que da netinha dela. Aí a gente tinha decidido, a gente falou, não, a gente montou, mas não tem problema. A gente vai ficar com esse mesmo, né? Aí tudo bem, a gente meio que dispensou o bercinho, a gente agradeceu, mas dispensou o bercinho. Aí tá bom, gente. E aí o tempo foi passando, né? Isso daí foi começo do ano, né? Depois de fevereiro. O tempo foi passando. E aí, gente, aí eu falei pro Alisson, né, tenta dar uma mexida de novo. Tenta firmar mais ele, né? Aí tá bom, gente. Não conseguiu por fim. E as madeirinhas para que, caso fosse trocar, fazer novas as madeirinhas que inchou, ia ficar muito caro, gente. Né? Madeira planejada e tudo mais, ia ficar mais, ia sair caro. Então a gente ia acabar gastando, né? Pra arrumar o bercinho. Mas aí a gente não deu certo, né? Ele tentou arrumar, mas continuou mole o berço, assim, você tocava e mexia. Gente, tava meio solto, né? Nas partes as partinhas de baixo tava meio soltinhas. Tudo bem, mas aí a gente pensou assim, não tem problema. A gente já dispensou não tem o que fazer. Não tem problema. Ela vai dormir no bercinho. Perdão, gente, ela vai dormir no carrinho dela até a gente ver que ela tá boazinha. Aí quando realmente ela for dormir de noite, né, no berço dela, que eu não sei exatamente quando vai ser isso, mas talvez uns 2 meses, quando a gente pegar uma confiança, aí a gente deixa ela aqui no bercinho dela, ela vai dormir aqui de noite, entendeu? Mas aí a gente falou isso, quando a gente deixar ela no berço a noite inteira, aí a gente compra outro berço. Então, gente, que eu até fui ver valor no centro, daqui na minha cidade, pra ver quanto que era, pra saber quanto que a gente ia ter que gastar, gente. Por fim, a gente tava assim. Mas aí, outra irmã da igreja comentou, né, que ela ia trocar de berço, o berço do filho dela, do bebezinho dela. Aí a gente ficou assim, tá bom, tudo bem. Ela tinha comentado isso. E aí não que eu estava esperando, gente, mas aí a gente só tava pensando assim, será que ela vai conseguir ou não? Bom, gente, mas de qualquer forma a gente descansou nisso. E aí ela falou que ela tinha 2 berços, não ia mais, depois de um tempo ela falou que não ia mais trocar, por enquanto, o bercinho do bebê dela, mas que ela tinha 2 berços. Ela tinha um na casa dela pro bebezinho dela, né, dormir lá, e outro na casa de outra pessoa, que quando o bebezinho ia pra lá, ela falou que tinha 2 e que ia doar um berço pra gente. E a gente ficou feliz, gente, mas também, assim, entregando nas mãos de Deus, sabe? Falando assim, Senhor, se for da tua vontade mesmo, né, que a gente troque de bercinho, que dê certo. Mas se não for, se por acaso ela falar que talvez não vai conseguir doar, ou não consiga vir, né, não tem problema. A gente fica com esse mesmo, depois, mas se o senhor for frente, o senhor preparando condições, a gente compra um bercinho novo para ela, né? Não vamos deixar de ficar feliz por causa disso. Mas tudo bem, gente, a gente descansou também, e passou alguns dias. Aí ela me mandou mensagem e falou assim, tá na sua casa? Eu falei, tô. Aí ela falou, eu vou ir aí. Aí fiquei, mas meu Deus, o que aconteceu? Mas eu não tava pensando que era o bercinho, né? Eu não tinha lembrado que ela ia vir pra trazer o bercinho. Aí eu falei, mas meu Deus, o que aconteceu? Será que ela vem fazer uma oração, né? Vai vir ver se eu tô bem? E por fim, eu fiquei bem ansiosa. E ela veio, gente, aí ela trouxe o bercinho, né, desmontado. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, ai meu Deus, não acredito. Por fim, ela trouxe o bercinho desmontado. Gente, o berço lindo, vocês vão ver agora. Um berço lindo, gente, também. Eu fiquei muito feliz quando ela trouxe. Aí ela trouxe, eu fiquei até meio sem reação, sabe? Eu confesso. Meu Deus, não acredito nisso. Por fim, aí ela trouxe o bercinho, gente, agradeci. Inclusive, eu continuo agradecendo. Que Deus abençoe muito sua vida, se você tá assistindo esse vídeo. E, gente, nossa, aí ela trouxe o bercinho.
E tudo bem, né, gente? Aí ficou aqui desmontado. Mas o bercinho lindo, pessoal. E aí nisso também, gente, o Alisson desmontou outro berço, né? Depois de um tempo ele desmontou outro berço. E aí, depois de um tempo, de uns dias, ele montou esse bercinho aqui, gente. No caso, que ela deu, né? E agora ele tá aqui montado, faz pouco tempo que a gente montou. Inclusive, ninguém que visitou nossa casa viu o quartinho da Sossô com esse berço novo, tá bom? E você veio na minha casa, viu um berço, você viu o berço que tava, não viu o novo. Você vai ver por aqui. Então, gente, essa é a história do bercinho. No caso, então, Deus preparou 2 berços pra Sossô, né? Preparou aquele bercinho, a gente tentou ficar com ele, mas não deu certo. E por fim, Deus preparou esse bercinho. Eu tava bem entristecida de ter que trocar o bercinho, porque aquele modelo era lindo também, e por conta do esforço que meu pai teve de trazer até aqui, né, gente? Mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. E, gente, Deus é maravilhoso e já preparou um bercinho novo pra Sossô. Sabe, gente, tá perfeito. Eu vou mostrar pra vocês agora. E essa é a historinha do berço, né, pra vocês entenderem. Como eu disse, eu ia contar a história de tudo. Tô contando de tudo, literalmente, aqui, gente, desses móveizinhos que tem no quarto da Sossô, pra vocês verem como, assim, não é por mim ou pelo Alisson, tudo é por Deus, né, gente? Como Deus é maravilhoso e Deus que preparou tudo pra gente, tudo pra Sossô. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, gente, que berço lindo! Olha, gente, que lindo! Como ele é lindo, esse modelinho de berço, gente, é chique também. Parece aquele modelo meio antigo, sabe? Ele imita, parece o antigo. E é semelhante assim, sabe, gente? O outro que os meus pais tinham dado. Olha que lindo, gente. Aqui, ó, ele tem espuminha, né? Ele é meio fofinho. Olha que lindo. É tipo uma camurça no tom de bege, gente. Amo essa cor. Nossa. Olha, pessoal, que lindo. E isso daqui também, olha, ele é ajustável. Tá aqui mais baixo, baixinho, mas quando a Sossô nascer, a gente vai aumentar um pouquinho mais pra dar uma segurança pra gente. Só um pouquinho mais, gente. Ali, ó, tá vendo aqui também? A gente vai aumentar um pouquinho mais. Ó, mas ele tá baixinho pra ser mais fácil de arrumar no momento, gente. Mas olha que lindo, pessoal, o bercinho também. É padrão americano o tamanho dele, tá? Não é bercinho, bercinho, gente. Aqui é costume de falar bercinho. Olha, gente, que bênção. Aí a gente já tem também um mosquiteiro para colocar, nós ganhamos, né? A Sossô ganhou o mosquiteirinho, nós já temos também. Eu tô esperando um aramezinho chegar, gente, para colocar aqui em um mosquiteirinho, pessoal. Mas olha que lindo! Aí nós ganhamos também esse kit aqui, esse kit berço. E essa também é a almofadinha que a Sossô ganhou, no caso é a minha almofada, né, gente? A almofada amamentação, que é a mesma pessoa que deu o bercinho, deu essa almofada, gente, com essa de Sossô. Olha que linda! Ai, gente, mas olha, gente, maravilhoso, né? Nossa, uma bênção do céu. Deus é maravilhoso. Já instalamos também, ó. Nem instalamos nada, não, gente. Só de... Ele gruda aqui, ó. Nós compramos essa luzinha aqui lá na Shopee. Deixa eu até ligar ela aqui, gente. Ó, para vocês verem. Nós compramos essa luzinha na Shopee. E ela é de sensor, não vai ligar agora porque a luz tá acesa. Mas aí de noite a gente vai apagar a luz, talvez precise pegar uma roupinha, né? Se ela fazer um cocôzinho, um xixizinho que suje a roupinha dela, aí a gente vem aqui buscar e pra, né, não ficar aquela luz clara, aí a gente já deixou isso daqui aqui e ele é sensor, quando ele vê ele vê a gente passando, ele acende, ele automaticamente acende. Olha, tem esses 3 níveis de luz aqui, esse e esse daqui. Aí, automaticamente, ele acende a luzinha quando a gente passa. Mas é só um detalhezinho, gente, a gente comprou 2. Um tá aqui no quartinho dela e o outro tá lá no nosso quarto também. Olha, gente, mas era um detalhezinho que eu achei interessante de mostrar pra vocês. O próximo item, não posso deixar de fora, né, gente? Não é porque tá no chão, que não é importante. Olha, pessoal, esse tapete. Gente, esse tapete aqui, preparação de Deus, tá bom? Eu queria muito um tapete redondo, um tapete, na verdade, pra pôr no meio. Mas eu não queria quadrado, sabe, gente? Quadradão, porque pra mim não ia combinar. Então, gente, eu fui ver, obviamente, na Shopee, só que não tinha o valor de comprar e tanto, era uma coisa que eu tinha desistido. Falei, gente, tá, tapete, né? Tá bom, eu quero, mas não é importante, né? O chão já tem, o mais importante é pisar no chão, né? Mas, por fim, gente, já tinha desistido da possibilidade também. E aí eu fui na loja onde eu trabalhava, né, uns tempos atrás. E, gente, a minha patroa, que eu também considero minha amiga, ela
ela veio, mostrou esse tapete pra mim e falou assim, o que que você achou? Eu falei, nossa, que lindo! E, pessoal, realmente eu amo essa cor, gente. Eu sou apaixonada nessas cores, nessa em bege, off, né? Off-white, neutro. Gente, essas cores neutras assim, ó, amo. Areia, nossa, apaixonada, gente. E esse rosa, eu não sou fã de rosa, gente. Eu não gosto de rosa. Inclusive, tem algumas coisas rosas, mas... aqui no quartinho, mas não tem problema, né, gente? É da Sossô. Mas esse rosa aqui, em especial, eu achei ele diferente. Parece uma linha diferente, é meio brilhosa. E por fim, gente, eu gostei desse rosa que tá aqui. E aí ela perguntou, eu falei, nossa, que lindo! Por fim, gente, ela me deu. Ela falou, ah, então toma pra você. Gente, eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção. É que eu não sei reagir, eu já falei pra ela, eu falei, ah, eu não sei reagir, mas eu fiquei tão muito feliz. E, gente, olha que lindo o tapete, gente, caríssimo, né? Tapete de crochê. Ó, um detalhe, foi ela que fez, tá bom, gente? Foi ela que fez esse tapete. E, gente, eu fiquei tão feliz. Vocês não acreditam, pessoal. Ai, pessoal, e combinou certinho com o quartinho da Sossô. Olha, as cores, combinou tudo bonitinho com o quartinho da Sossô, gente. O tomzinho de rosa. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Até o tapetinho que eu tava planejando, né? Queria comprar. Deus preparou, gente, ainda melhor do que eu pensei. Ai, gente, olha que lindo! E pra complementar o quartinho, né, gente, que aí no caso, não são coisas assim que exatamente eu ganhei. Mas eu vou mostrar pra vocês porque tá muito especial. Olha essa cortina. Gente, na minha vista, eu enxergo bailarina, sabe? Tipo figurino de bailarininha, olha. Bailarininhas, enfim, gente, olha. Que lindo esse tecido. Comprei lá na loja onde eu trabalhava também, gente. Olha que lindo. Essas cores, elas me ajudaram a escolher a combinação. Aí eu queria, gente, desde o comecinho, rosé pro quarto da Sossô e verde. Mas, gente, é uma dificuldade de achar coisa rosé, viu? É difícil, você acha rosa pro bebê, mas rosé nem tanto. Aí eu pedi pra uma amiga costureira costurar pra mim. Olha, gente, aí também ficou esses botõezinhos aqui, ó. Aí, pessoal, olha que lindo. Aí o Alisson instalou o varão. E, gente, olha que lindo. E, ó, ela vai até lá embaixo. E aqui embaixo, gente, eu não era fã de poá, mas agora eu sou. Tem esse poá também lá na loja, tinha, né? Eu não sei se ainda tem. E ele é rosé, pessoal. Eu coloquei pra combinar e combinou perfeitamente, gente. Mas olha que cortina linda. Aí a amiga costureira que fez, gente. Olha que perfeito ficou. Deu todo um destaque, né, gente? A primeira cortininha da Sossô, inclusive, eu preciso escolher mais tecidos e pedir pra ela fazer outras, porque essa é a única que eu tenho. Mas tá limpinha, gente, eu limpei. Mas olha que lindo, gente. E aí também, ó, colocamos aqui esse letreiro aqui, que quem assistiu o vídeo do chá de bebê da Sofia, vou deixar aqui nos cards, aparecendo em algum lado da tela. Quem assistiu, viu, tava na decoração, foi minha tia que fez. Aí a gente aproveitou e colocou aqui, ó, Sofia, escrito o nomezinho dela, gente, Sofia com F. E olha que lindo que ficou. E, gente, de decoração assim, né, eu digo mais em paredes, nós fizemos apenas isso mesmo, gente, nessa parede aqui, que é do lado da porta, é onde fica cômoda. Olha, nós escolhemos colocar essas bolinhas, inclusive compramos lá na Shopee, foi baratinho, veio 215, adesivinhos de tamanhos diferentes. A gente comprou 2 pacotinhos e sobrou. Mas olha que linda, a gente escolheu essas cores, né, tom de rosé, cinza, e tem tipo um verde musgo, sabe, gente? Na verdade é um verde que parece cinza. Olha, tá saindo até diferente aqui na gravação. Parece marrom na gravação, mas ele é meio esverdeado. Mas, gente, olha que lindo que ficou. Aí o Alisson, na verdade, a gente que colocou tudo, viu? Só fiquei olhando e admirando. Mas olha, ele que fez esse trabalho. E tudo é adesivinho, gente, não parece, mas são adesivos. Olha, pessoal, que lindinho que ficou. Aí a gente escolheu essas bolinhas e foi a única coisa que a gente decorou mesmo no quarto. E colocamos esse letreirinho Sofia que eu pedi em uma lan house gráfica, não sei exatamente o nome, como eles chamam aqui, pra fazerem pra gente. Não tinha rosé, gente. Eu queria dessa cor aqui, ó, mas não tinha. Por fim, aí o único tom de rosa que tinha, gente, as outras cores iam fugir muito, era esse daqui. Eu coloquei, o Ares falou que gostou. Por fim, deixei, gente. E ainda bem porque combinou com esse tecidinho aqui, né? Mas, gente, olha que lindo que ficou. Aí foi essa única decoração, assim, a mais, né, que a gente fez. Olha, gente. Mas então, pessoal, é isso do quartinho da Sossô. Como vocês viram, ó,
Tudo lindo, muito bem feitinho. Olha, gente, tudo limpinho já também. Olha, tudo limpinho, já tá tudo preparadinho, esperando a neguinha chegar. E, gente, quando chegar, eu mostro pra vocês, tá bom? Os kitzinhos do Bebê Conforto. Gente, então é isso. E eu coloquei esse vestido pra mostrar especialmente pra vocês como tá minha barriguinha. Olha, gente, que fofinho. Esse vestido ficava bem, gente, bem definidinho. Mas agora, olha como tá. Ai, gente, que belezinha, né? Olha, pessoal, essa é a barriguinha da Sossô. 36 semanas. Olha, gente, pra vocês verem. E, gente, é isso. E uma coisa eu digo pra vocês, pessoal, que, assim, como vocês viram, né, eu fiz questão de mostrar tudo pra vocês e contar a história de tudo que dá pra ver aqui desse quarto, pra vocês verem que preparação de Deus. Às vezes a gente vê no outro lado das telas, ou a gente não conversa muito com a pessoa, mas só vê ela com as coisas, né? Tipo, com um quarto montado. Mas, assim, a gente não viu o esforço que aquela pessoa teve pra conseguir, né? Talvez quem olha de fora pense que a gente comprou tudo. A gente não comprou tudo, como vocês viram. A gente comprou, gente, a poltrona, né? A poltrona de amamentação, o guarda-roupa e o carrinho. E a lixeira. A única coisa que a gente comprou, gente, e por valor muito barato, que se eu falar pra vocês, vocês caem pra trás. É que eu não falei mesmo por conta de questão de ética. Mas, gente, muito barato mesmo. Muito barato mesmo. Pra vocês verem, assim, que não é fácil, obviamente, né, gente? Nada na vida é fácil. Mas, desde o comecinho, pessoal, dessa gestação, eu tenho visto, assim, como Deus ama a Sossô. Porque ele preparou tudo do jeito que eu... E me ama também, né? Eu e o Alisson. Ele preparou tudo do jeito que eu queria, gente. Vê os mínimos detalhes. A lixeira vai dar cheiro, gente. Preparou a lixeira vai dar cheiro. A poltrona de couro que eu achava bonita, mas era muito cara pra gente. Então, tava vendo de comprar uma mais baratinha, aquelas mais simplesinhas, que não tem apoio de pé, sabe? Eu tava vendo pra comprar, mas, gente, eu também não sabia, né? Da onde que ia tirar o dinheiro. Mas eu parei de trabalhar final de janeiro. Então, depois foi só seguro nas mãos de Deus. A gente tá assim, vivendo assim agora, gente, pela fé. Então, só meu esposo tá trabalhando. E faltavam algumas coisas ainda, por fim, gente, Deus preparou tudo antes do tempo, né? Sossô ainda não nasceu. Na verdade, essas coisas já estão aqui, gente, eu acho que todas elas... faz uma semana contando com o berço. Mas com o outro berço, já fazia um mês que tava tudo aqui. Eu já tava esperando mesmo a gente decidir se ia ser tudo isso mesmo. E arrumar a mala maternidade pra... liberar espaço aqui, que tava meio bagunçadinho por causa das coisas da Sossô, que tava tudo espalhadinho. Eu tava separando as coisinhas dela. Mas, gente, pra vocês verem, assim, como Deus é fiel. Eu não imaginava no começo da gestação que Deus ia preparar tanta coisa pra gente, assim, sabe? Com valores ótimos, as coisas que a gente comprou. E que a gente ia ganhar, né? De doação, tantas outras coisas pra Sossô, gente. Então, assim, Deus é maravilhoso. E eu digo isso em qualquer situação, pessoal. Eu digo que você pode estar passando. Talvez para você não seja decorar o quartinho do seu bebê, talvez você nem não esteja grávida, mas seja outra situação que você está precisando de uma providência, né? Então, gente, assim, entrega nas mãos de Deus. Como eu falei para vocês, a maioria das coisas, quando eu já estava desistindo de ter daquela forma, no caso a lixeirinha, eu já estava desistindo de ter aquela lixeira. Falei, não, Jesus, pode ser uma normal. Tá? Lixeira é lixeira de qualquer forma, vai ser uma lixeira, gente, eu tô suando. Mas quando eu tava já decidindo, né, de desistir da lixeira, da poltrona também, da cômoda também, Deus ia lá e preparava do nada, assim, sabe? E, assim, nos mínimos detalhes, coisas que eu pedi que Deus nem precisava preparar, gente, né? Como eu falei pra vocês, era algo, assim, meio... Tem outras, dá pra usar de outras formas, dá pra fazer de outras formas, mas mesmo assim Deus preparou, gente, da onde a gente menos esperava, sabe? Muitas pessoas nos abençoaram, e, gente, eu sou imensamente grata a Deus e a cada pessoa também que ajudou, né? Eu não vou falar, não falei o nome de ninguém aqui que doou as coisas, mas provavelmente vocês estão vendo esse vídeo, quem doou cada coisa, que Deus abençoe imensamente vocês, nós somos muito gratos mesmo, gente, e que Deus continue multiplicando nas suas vidas e provendo o que você precisa também. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça da curtida, não se esqueça do comentário, de se não é inscrito, se inscrever no canal e compartilha com as amigas que estão gestantes ou que não estão. Mas, gente, é isso. Agora vocês vão ver bastante esse quartinho aqui de boas. Vou mostrar pra vocês nos outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, tchau, tchau!